Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o ator e diretor Matheus Nastergalli. Matheus, nós terminamos o primeiro bloco do programa falando da sua incursão pelo teatro, né? Além daqueles primeiros papéis que nós citamos aqui, você ainda fez outros tantos marcantes no teatro brasileiro, mas há 10 anos mais ou menos você está distante dos palcos em função dos seus trabalhos também na televisão e no cinema. E você volta agora, recentemente, com mais um grande desafio, né? O teatro é sempre desafiador, né? Você agora está revelando um drama pessoal, né? Por meio do monólogo Processo de Concerto do Desejo, que é calcado nos poemas que sua mãe, né, a poetisa Maria Cecília Nastergalli, escreveu e que virou um legado para você também, né? E ela faleceu aos 22 anos, né, quando ela se suicidou, e você tinha apenas 3 meses de idade, né? E esses poemas se chegaram quando você já tinha 16 anos, e foi aí que você soube das circunstâncias do falecimento de sua mãe. Foi. Não é isso? Aí eu queria saber de você como foi reencontrar sua mãe depois desse tempo, por meio dos poemas que ela te deixou, e como é estar com ela todas as noites neste palco aqui do teatro do Centro Cultural Banco do Brasil, não é? Recitando esses poemas dela. O que significa isso para você? Respira fundo. Respira fundo. Tem sido um momento muito importante, de muita transformação interior para mim, de muito crescimento. Eu chamo a peça de processo porque realmente eu trabalho continuamente, desde a estreia da peça, elaborando minha relação com os poemas, minha relação com a maneira como fazê-los, dependendo de cada teatro, de cada sentimento também que eu vou tendo com relação sobre o que é essa peça. A princípio, ela é uma peça muito simples. Eu abri mão de toda a parafernália que se usa muitas vezes, e é muito bonito, no teatro, projeções, muita coisa eu abri mão. Fiquei com 2 músicos tocando ao vivo junto comigo no palco. Eu falo os poemas da mamãe, canto as músicas que ela gostava, com uma iluminação muito elegante, muito econômica também, que eu fiz com Orlando Scheider, que trabalha a luz. Eu fiz tudo nesse espetáculo. Eu dirigi o espetáculo, eu atuo, eu concebi o espetáculo e também fiz a criação da parte musical, da luz, do figurino. Tudo muito eu e mamãe. Eu fiquei 10 anos mesmo longe do teatro, porque eu estava trabalhando muito como ator em cinema, dirigia um longa também. E acho que teatro precisa dessa pulsação forte, energética. É uma cerimônia, como eu falei no início. O ator no palco, principalmente, é um mestre de cerimônia, é um bode expiatório, é um Judas de aleluia. É o cara que expõe seu artesanato para todo mundo chorar, rir, praguejar, gargalhar. E as pessoas acabam se reconhecendo, né? Se reconhecer. Momentos, né? E aí tentando falar um pouquinho mais sobre a peça. Eu, através dos poemas da mamãe, claro que exponho um lado da minha vida íntimo. Sim. Corajosamente. Mas, como eu te falei, todos os meus personagens são construídos com a minha carne, com as minhas memórias ou intuições. Quando não memórias verdadeiras, memórias arquetipais, do céu comum das memórias. Então eu me exponho muito. Não é tão diferente, sabe, Wagner? Sim. Nesse sentido. E tem uma partitura, você viu, física, sonora, muito texto, quer dizer, eu tenho que estar muito atento tecnicamente. Agora, é claro, é a minha dramaturgia primeira. Foi a primeira vez que eu li profundamente, aos 16 anos, alguma coisa. Já tinha lido Monteiro Lobato, quando eu li A Mamãe. Já tinha lido livros que a gente lê na juventude. Sim, de formação. Um pouco de Machado de Assis. Eu gostava de ler. Mas ali eu li pela primeira vez uma coisa artística, adulta, que dizia respeito a mim, mas mais que isso, dizia respeito a todos nós. Se a gente pensar que no fundo, a única pergunta, a última pergunta é: a gente quer viver ou não?
A gente tem o livre-arbítrio, a gente tem, às vezes, uma vida mais fácil ou mais difícil. Todos nós sabemos a dor e a delícia de ser o que somos. E todo dia, de alguma maneira, a gente tem que decidir se a gente vai ficar aqui ou não. E a minha mãe decidiu que não. Então, muito rapidamente, com 16 anos, quando eu soube do suicídio, recebi os poemas, eu comecei a procurar ali entender, nunca julgar, entender o que aconteceu com essa mulher, com a minha mãe, por que ela me deixou. Pensando egoisticamente, eu fui abandonado. Pensando de uma maneira generosa, eu fui deixado por uma mulher muito inteligente, muito talentosa, que por N motivos decidiu que não ia ficar aqui. Mas que me deixou poemas, me deixou um talento que está aqui andando em mim. Aliás, para perpetuar essa obra da sua mãe, no ano passado você lançou o livro Mariposas, né? Que contém justamente os poemas com os quais você constituiu esse espetáculo. Os poemas que eu recebi das mãos do papai, e aí eu publiquei numa edição da Polvilho, da Ana Rocha, aqui de BH, uma coisa muito linda o livrinho. E eu achei interessante porque parece que você resolveu publicá-lo de uma maneira bem próxima da forma como você recebeu os poemas, né? Em folhas soltas. Em folhas soltas. E aí eu queria te perguntar, essa decisão, ela teve um componente emocional, assim, de você prolongar a emoção do momento em que você recebeu os poemas, ou teve outro objetivo? Eu queria que fosse uma caixinha de joias, uma coisa bem feminina. Eu costumo dizer que essa peça é como a ostra. A ostra, ela é a pérola. A pérola é um machucado da ostra. É verdade. Né? A ostra é machucada e aí em torno do machucado, ela vai criando uma proteção que é a pérola. Então eu queria que... Que fascina todos nós, né? Que é linda, que a gente usa para se enfeitar. Essa peça é isso. É a minha dor e a da Cecília transformada em beleza. Traga em meu peito a dor do amor transformada em beleza. Como a pérola é, na forma e na cor, o sofrimento da ostra. Então eu fiz um livrinho que reproduz um pouco a pasta que eu recebi do papai, com as folhas soltas. Ao mesmo tempo é uma caixinha feminina de joias, das quais você tira, da qual você tira os poemas como se eles fossem joias. E um objeto de lembrança, né, que cada pessoa pode guardar, como eu guardei os meus poemas. É um pensamento afetivo para fazer de um livrinho tão pequeno, com tão poucas e boas poesias, um objeto de valor. Mas é muito significativo, né? Eu queria agora falar um pouco das suas outras faces de ator em outros veículos, né, como no cinema, por exemplo. Você já participou de mais de 30 cinemas, né, de filmes brasileiros, e ganhou por 2 vezes o Grande Prêmio Brasil de Cinema. Né? E tem vários dos seus personagens que são marcantes, né, na história do cinema brasileiro, né? Mas eu acredito que o mais famoso ainda seja o João Grilo de O Alto da Compadecida, pelo qual, inclusive, você ganhou um desses prêmios, desse Grande Prêmio de Cinema Brasil. Queria saber, assim, como foi a composição desse personagem e o que ele significa para você enquanto pessoa e na sua carreira também? Eu acho que o João Grilo foi o presente que a vida me deu para que eu fosse do coração de todas as pessoas. É verdade, é mesmo. Mudou a minha vida, mudou a nossa vida, eu acho, de todos nós envolvidos. É o personagem mais conhecido mesmo que eu fiz, porque além de ter sido um filme de cinema, também é uma série de TV. É verdade. E que é reprisada, às vezes 2 vezes por ano, na Globo, e em outras emissoras também, de cabo, por exemplo, como um longa-metragem. Então, mesmo quem não era nem nascido quando a gente estreou, em 99 ou 2000, não lembro agora. 2000 filme. Mesmo quem não era nascido, viu e reviu. É verdade. Então, ele me acompanha. E se encantou de novo, né? E como é uma peça atemporal, arquetipal, de Ariano Suassuna, não importa muito quando você vê, não importa se foi nos anos 2000, 2010 ou no futuro, sempre ela vai funcionar como peça de teatro, como cinema e como TV. Então o Guel Arraes fez uma mágica, reuniu um elenco lindo. Eu ganhei esse grilo, que é o maior arquétipo cômico da desgraça brasileira. Ele é o Arlequim brasileiro,
né? Ele é esse cara que realmente a gente vê em qualquer subúrbio, em qualquer esquina, em qualquer sertão do Brasil, das pequenas e grandes cidades. É o cara que está no fim da cadeia alimentar, mas que é muito inteligente, que é muito brasileiro, é criativo, é alegre. Para poder sobreviver, inclusive, aos desafios da vida, né? Então o personagem teve uma empatia brutal com todo mundo, como sempre tem nas encenações do Alto. O João Grilo sempre é muito amado. Eu tive a alegria de estar na casa das pessoas e nos telões do Brasil e mudou minha vida. Agora, eu fiz outros personagens, eu não sei, acho que já são até mais que 40 filmes agora. E você continua fazendo coisas. Continuo, tem filme na lata para estrear sim. ainda. Acabamos de ganhar um prêmio bonito com o Big Jato, que é o último filme que eu fiz com Cláudia Assis estreado, onde eu faço 2 personagens. Mas aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos interromper mais uma vez essa conversa, porque isso aí merece mais tempo. Eu já não sei se eu falo muito ou se o programa é curto. Eu queria, na verdade, ter sei. horas e horas e horas de programa com você, mas a gente tem uns limites, né? Mas a gente vai interromper brevemente, mas voltamos a esse assunto no próximo bloco do programa. Então não saiam daí que a gente volta já com mais histórias deliciosas de Matheus Nastergalli. Até breve.